Nessa segunda-feira, nós temos a estreia da seleção brasileira na Copa América. E o adversário cá entre nós não é assim tão difícil. A cotação é que é muito esmagada. Eu acredito que o Brasil não vai cometer os erros que cometeu contra Estados Unidos e México, respectivamente. México e Estados Unidos. Mas que a cotação de fato é muito esmagada, isso é verdade. Outro jogo interessante da Copa América e que a gente deve tomar nota é Colômbia e Paraguai. Por quê? Está no mesmo grupo ali da seleção brasileira e a gente tem que ficar de olho como que vai se comportar, obviamente, essas seleções para a gente já saber o que elas podem apresentar de dificuldade para o Brasil. Na Eurocopa, nós temos a continuação da última rodada da fase de grupos, né? A Croácia enfrenta a Itália e a Albânia enfrenta a Espanha. Só a vitória interessa para a Croácia e só a vitória interessa para a Albânia. A Itália com 3 pontos pode até ficar fora das oitavas de final, dependendo do resultado. Se perder para a Croácia, se perder um pouco de saldo, né? Porque se perde para a Croácia vai a 4 e assume a segunda colocação, assumindo ali também que a Albânia não deva conseguir vencer a Espanha. Pode ser que aconteça, mas supondo nesse mundo hipotético aí que a Albânia não vença a Espanha, se a Croácia vence, a Croácia com 1 ponto vai a 4 e ultrapassa a Itália na tabela. E aí, para a Itália se classificar, ela teria que entrar como uma das melhores terceiras colocadas. Nesse momento, nós temos ali times com 3 pontos. Ó, Áustria, Eslováquia estão com 3 pontos, né? E tem a Albânia com 1, mas isso vai mudar, né? Então, daria para a Itália tentar passar com 3 pontos, mas o saldo não pode ser tão ruim. Então, se perder para a Croácia, não pode perder por um saldo muito grande, né? E a situação da Albânia é muito parecida. Precisa vencer a Espanha. Talvez até nem precisa golear ou tirar saldo aqui. O que a Albânia precisa mesmo é de vitória. E aí, com 4 pontos, muito provavelmente se classificaria. Então, duas seleções que têm que ir para cima. A Itália, com empate, já se classifica, né? Porque mantém ali a Croácia com 2 pontos, se for um empate. A Espanha já está classificada, então tanto faz perder, empatar, vencer. A Espanha dificilmente perde até a primeira colocação do grupo. Vai depender muito da Itália, né? Porque o que pode fazer com que a Itália ganhe a primeira colocação seria uma goleada para cima da Croácia e a Albânia vencer a Espanha. Mas é um cenário bem hipotético. Além disso, nós temos um jogo isolado da Série B entre Sport e Novo Horizontino. Esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Meu nome é Theo Borges, sou trader há mais de 12 anos. É um prazer ter vocês aqui comigo. E se você quiser se inscrever no canal, vai ser muito bom ter você por aqui. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda, dia 24 de junho. Vamos começar o nosso planejamento na Euro, falando de Croácia e Itália e Albânia e Espanha em simultâneo. Antes disso, vou lembrar vocês dessa nova promoção da minha parceira Betfair, que vai durar os 40 dias, agora 39, né? Mas os 40 dias aí após a abertura da sua conta, que é aquela promoção de reembolso até R$15 na sua primeira aposta do dia. E eu sinceramente falo sempre para vocês, esse aqui é um canal de trading, então o bônus que está no primeiro link da descrição é o que eu indico para vocês, é o que eu batalhei para conquistar para vocês, que é aquele bônus de aprendizado, de trade e tudo mais. Mas, se você quer aproveitar esse bônus aqui, não tem problema, que é um bônus voltado para a parte de esportes, né? Betfair Sports não é a parte de exchange, que é a sua primeira aposta do dia feita. Ela vai ser, se for perdedora, obviamente, ela vai ser reembolsada até R$15 durante 40 dias. Então, no total, se você, vamos supor que você consiga errar todas as primeiras apostas do dia, caramba, hein? Você vai receber até R$600 nesses 40 dias. Leia o termo de uso da promoção. Ninguém dá dinheiro de graça, tá? Toda promoção tem sua letra miúda, mas do que eu li aqui, não tem. Não tem muito assim. Você só não pode ficar fazendo cash out nas apostas e tudo mais, mas é bem de boa. E óbvio, não pode ficar burlando com várias contas, né? Isso é óbvio. Então eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. O link da primeira descrição é o do exchange, do primeiro comentário fixado é aqui do Sportbook. Fechou? Então vamos falar agora sobre Eurocopa. Primeiro, vamos dar uma olhada nos melhores terceiros colocados. Eu gosto muito de falar disso, porque a gente não pode esquecer que essa galera que talvez não vá se classificar aqui entre os 2 primeiros, ainda podem buscar uma classificação via melhores terceiros colocados. A situação da Croácia é o seguinte, a Croácia tem 1 ponto, assim como a Albânia, e venceu vai a 4. Como a Itália é um adversário direto, e a gente imagina que a Espanha, que complicou a vida da Croácia e da Itália, também deva complicar a vida da Albânia, a gente imagina que Croácia e Itália vão fazer o confronto da classificação. Se a Croácia vence, vai para a segunda colocação e se classifica. A Itália, com 3 pontos, pode até se classificar via melhores terceiros colocados, caso a Albânia não vença a Espanha,
porque senão a Itália vai para a última colocação do grupo, e caso o saldo da Itália não seja tão ruim. Nesse momento, um saldo 0 não é ruim. É um saldo bom, né? Pensando aqui que tem seleções com saldos bem piores, ok? Então a situação da Itália é assim: dá para ser muito ruim se perder e a Albânia ganhar, que aí seria eliminada. Dá para ser um pouco amedrontador, porque se eu perco, mas a Albânia não ganha, talvez eu me classifique se eu não tomar uma goleada nos melhores terceiros colocados, e dá para ser muito bom. Aliás, dá para ser bom vencendo a Croácia ou empatando com a Croácia, mantendo ali a segunda colocação e se classificando direto, e dá para ser excepcional, que seria a Albânia vencendo a Espanha, a Itália vencendo a Croácia e tirando o saldo, e a Itália assumindo a primeira colocação do grupo. Mesmo assim, eu acho que a Itália está pensando muito mais ali ficar quietinha na segunda colocação, né? Então, sinceramente, temos que olhar para Croácia e Albânia nessa rodada, nesse dia, nessa segunda-feira, porque são seleções que vão ter que se comportar de maneira mais agressiva. Mas, agora vamos entender um pouco mais do contexto. Essa agressividade, ela converte em gols num jogo over, num jogo maluco, pirotécnico, como eu gosto de falar? Não necessariamente. Perceba que, como Croácia e Itália têm tudo para ser o confronto direto desse grupo, não precisa a Croácia tirar saldo. Mesmo a Croácia tendo um saldo nesse momento de -3, dá para ver aqui, ó, 2 gols marcados, 5 gols sofridos. Se chegar a 4 pontos vencendo a Itália, a Croácia se classifica em segundo lugar. Ela não precisa se preocupar com o saldo. Quem precisa se preocupar com o saldo é quem vai ficar na terceira colocação para poder brigar com essa turma aqui, ó, tá? Então, a Croácia só precisa de um gol. Atenção, a Croácia só precisa de um gol. Essa exposição da Croácia, então, não precisa ser feita de maneira desorganizada. Ela pode ser feita de maneira bem mais orquestrada e esse gol ele pode ser conquistado ao longo do jogo. Não precisa ser aquele desespero de ir para cima a todo custo, tá? Esse é o cenário do jogo. Como a Itália se classifica com empate, provavelmente, né? Imaginando que a Albânia não vai vencer a Espanha, a Itália também não tem por que se expor. Então tem o cheiro de jogo de comadre até a página 2, porque a Croácia precisa da vitória, né? Mas não é aquele jogo que a gente pensa assim, meu Deus, vai sair gol para tudo quanto é lado. Não. É uma Croácia que precisa de uma vitória simples e uma Itália que precisa não perder. Então tem um cheiro de um jogo mais under. O que faz esse jogo abrir? A Itália na frente. Não porque a Itália vai tampar, puxar contra-ataque, mas porque a Croácia não vai poder mais agir de maneira orquestrada. Ela vai ter que ir para cima com tudo. Porque a Itália vencendo por 1-0 vai estar colocando a Croácia fora da competição. E aí a Croácia vai ter que dar um jeito. Não só de empatar, atenção, porque o 2 pontos não serve para a Croácia, mas sim de virar. Aí sim, com a Itália na frente, esse jogo tem um potencial para gols. Ah, Theo, mas a Itália não quer contra-atacar. Se você se deparar com isso, uma Itália fechada, reclusa, ganhando de 1-0 e não querendo fazer nada no contra-ataque, aí também a gente não vai, né, forçar a barra entrando lá no 3,5, 4,5 do jogo. Mas se a Itália quiser contra-atacar e a Croácia estiver perdendo, esse jogo tem potencial para abrir, tá? No mercado de resultados, eu não consigo te indicar nada porque a necessidade da Croácia também era feita no jogo da Albânia e a Croácia não conseguiu vencer. Também tinha no jogo da Espanha e a Croácia tomou quase uma goleada. Então, o must-win, a necessidade de vitória, vamos deixar de lado. Porque, mesmo orquestrada para vencer, a Itália também pode complicar a vida da Croácia. Então, sinceramente, eu não vou te indicar um lado ou outro aqui. Eu acho que seria leviano da minha parte, porque se a gente pensar muito bem, eu não vi um grandíssimo futebol da Itália ainda. Não vi. A Itália ainda está em situação de reconstrução. E a Croácia tem capacidade, sim, de fazer um bom jogo contra a Itália. Eu não me surpreenderia de uma Croácia vencendo e a Itália eliminada, tá? Porque eu também não vi um grande jogo da Itália. A Itália contra a Espanha escolheu só se defender, né? Então, sinceramente, eu tô mais tendencioso para um jogo under, com a Itália até podendo se complicar, mas eu prefiro não te indicar nada aqui no mercado de resultados. Como um trader, eu venho para trabalhar minha correção de preço em cima de uma boa leitura, torcendo para que a gente não tenha aquele gol espírita complicando a nossa posição. Foram poucos, né? Na Euro até agora. Agora vamos falar de Albânia e Espanha. Então nesse jogo aqui eu só trabalharia gols, por exemplo 2,5, com a Itália na frente, tá? Enquanto esse jogo tiver 0-0, ele vai cheirando um under, vai ficando mais amarrado. Albânia e Espanha é o seguinte, só a vitória interessa para a Albânia. É a Albânia que vai jogar com a bola? Não. A Espanha não vai abdicar da posse de bola só porque ela está classificada. O máximo
que a Espanha pode fazer é rodar o elenco. E isso pode acontecer de fato, porque para a Itália pegar a liderança do grupo, a Itália com 3 pontos, para ela chegar a 6 e tirar saldo, vai ter que fazer um escarcéu. Então é muito provável que mesmo perdendo, a Espanha não perca a liderança. Então a Espanha pode rodar o grupo. Seria um excelente momento para você descansar os titulares, rodar uma galera. Não duvido de fato que a Espanha solte uma escalação mais alternativa, tá? Não duvido mesmo. Com isso, vai mudar alguma coisa no estilo da Espanha? Não, a Espanha deve ter a bola. É o estilo deles, tá? O De La Fuente lá joga mais ou menos o mesmo estilo que a gente tinha do Luiz Henrique e tudo mais. É posse de bola. Contra a Croácia, a Espanha acelerou muito, depois recuou. Quando recuou, contra-atacou e matou o jogo, né? Contra a Itália, não. Foi domínio de cabo a rabo, praticamente. Contra a Albânia, como a Albânia é mais perigosa de maneira reativa, mesmo com a necessidade, eu não vejo a Albânia tentando forçar a Espanha a recuar. Eu vejo a Espanha com a bola e a Albânia tentando sair de alguma maneira, o que é difícil, né? Então, mesmo com um time alternativo, a Espanha deve ter mais condição de vencer a Albânia, porque vai passar o tempo e a Albânia vai pensar o seguinte: não dá para eu ficar jogando só de maneira reativa, porque se eu não sair aqui de trás, eu não vou criar. E sendo um pouquinho mais agressiva, ela vai liberar espaço. Então eu não duvido que na necessidade esse jogo acabe se tornando mais over. A necessidade da Albânia, é claro, tá? Porque os reservas da Espanha, se de fato se confirmarem, não são ruins, sendo bem sincero. Se eu não me engano, o Rodri acho que não vai poder jogar contra a Albânia, então já deve rodar mesmo o elenco. Não sei se ele ficou ausente contra a Itália ou vai ser contra a Albânia. Mas o cenário desse jogo já é um pouco mais over, porque a Albânia vai ter que sair um pouco mais para cima. Mas caso a Espanha abra o placar, esse 2,5 me agrada muito, porque aí a Albânia vai ter que ir para cima com tudo. Cada gol da Espanha vai se converter em uma agressividade ainda maior da Albânia e a gente pode ter essa progressão, né? A Espanha pode continuar tendo espaço para marcar, ok? A não ser que a Albânia de fato entregue os pontos, tomando ali 2-3-0, eles falam: não, chega, não vamos passar vergonha. Aí no ao vivo você vai sentir isso daí. Porém, entretanto, não te indico a cotação da Espanha de 1,45, porque pode ser que se confirme uma escalação mista e essa cotação tenha um pouquinho de potencial para subir. E também pode acontecer da Albânia fazer o que fez com a Itália, né? Um gol espírita e depois a Espanha recuperar, obviamente. A Espanha não precisa da vitória, isso faz muita diferença, tá? A derrota, um empate e a vitória classificam já a Espanha, que já está classificada. Então, essa cotação da Espanha para você colocar o seu suado dinheiro tem que valer muito a pena. Quanto mais perto de 2, melhor, tá? Para mim, é um jogo tendencioso um pouquinho a gols, esse aqui, mas eu vou deixar na correção de preço, como é o padrão aqui da Euro. E o jogo da Croácia com a Itália, até que saia um gol, principalmente da Itália, esse jogo me cheira under, tá? Esse jogo me cheira under. Vamos falar de Copa América? Colômbia e Paraguai. Vamos abrir aqui do lado para ver como que tá essa Copa América. Quero dar uma olhada como que joga a seleção da Colômbia e como vem jogando a seleção do Paraguai. Primeiro a seleção colombiana, né? Olha que coisa bonita. A Colômbia nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 está na 3ª colocação. É a única seleção invicta, sem nenhuma derrota, com 3 empates e 3 vitórias, tá? Um saldo de 3. Venceu praticamente todo mundo, né? Vamos dar uma olhada anteriormente aqui, ó. Colômbia estreou contra a Venezuela, vitória por 1-0, empatou com Chile 0-0, Uruguai 2-2 e Equador 0-0. Depois venceu Brasil de virada, Luiz Dias jogando muito, e Paraguai, justamente o adversário de hoje, fora de casa, com gol do Borré de pênalti. Nos amistosos, venceu Venezuela, México, Espanha, a gente acabou de falar da Espanha aqui, Romênia, a Bélgica teve um trabalho para ganhar da Romênia, a Ucrânia tomou cacete da Romênia, e Estados Unidos por 5-1, ao Brasil que não conseguiu vencer, e a Bolívia. A Bolívia é padrão, né? Mas o pré-Copa América da Colômbia é muito forte. E essa cotação de 1,65 se justifica. É um time muito bem organizado, tá bom? O time do Paraguai, vamos dar uma olhada. Ih, aí já muda tudo. Olha só. O Paraguai na tabela de classificação está atrás do Brasil, na 7ª colocação, com apenas uma vitória, saldo de -2. E aí vamos pegar os confrontos. O Paraguai empatou 0-0 com o Peru, perdeu para a Venezuela. Não vou fazer essa cara, porque a Venezuela tá muito bem treinada, para quem não se lembra. A Venezuela acabou de complicar a vida do Equador virando o jogo. Tudo bem que o Equador acho que estava com um jogador a menos, mas ainda assim é uma Venezuela bem melhor treinada ultimamente. Não duvido que possa surpreender.
tá? Depois perdeu para a Argentina por apenas 1-0. A Argentina tem sido econômica mesmo, venceu a Bolívia, que todo mundo vence, empatou com o Chile e perdeu para a própria Colômbia. Nos amistosos, teve um amistoso adiado contra a Rússia, empatou com o Peru, perdeu para o Chile e venceu o Panamá. Sinceramente, concordo com essa cotação inicial aqui da Colômbia, tá? Concordo mesmo. Não trabalhei nenhum jogo de Copa América ainda, devido ao cansaço. Talvez hoje, né? Talvez daqui pra frente, eu tô gravando esse vídeo no domingo, talvez daqui pra frente eu tenha mais condição, porque os jogos da Euro, eles vão ser mais juntos, né? Em simultâneo, e aí não vai ter tanto jogo de manhã. Então talvez eu comece a trabalhar a Copa América à noite, tá? Mas eu gosto de pensar nessa possível vitória aqui da Colômbia, mas ainda assim, por jogo de seleções, eu vou em correção de preço. No Brasil, vamos fazer algo protocolar aqui, né? Porque, sejamos sinceros, o Brasil é amplamente favorito contra a Costa Rica. É claro que a gente tem que fazer algumas ressalvas, que o Brasil ainda está no início de trabalho, né? O Brasil venceu a Inglaterra, empatou com a Espanha, venceu o México e venceu os Estados Unidos. O México a gente pode até dizer que praticamente se complicou, né? Porque não jogou bem, mas venceu. E contra os Estados Unidos se complicou. A Costa Rica não tá rolando eliminatórias da Copa do Mundo da CONCACAF ainda. Então teve aqui uma Conca Nations, né? A Nations da CONCACAF. Teve aqui a Copa Ouro. As eliminatórias começaram já aqui, ó. Teve 2 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, da CONCACAF. Então teve, mas só 2 jogos. Então tem pouca coisa. A Costa Rica venceu nessas eliminatórias o Granada por 3-0 e o São Cristóvão e Neves por 4-0. Então o nível de adversário que a Costa Rica enfrenta é muito baixo. Não dá para esperar outra coisa nesse jogo do que uma vitória tranquila do Brasil. Mas também não dá para a gente se convencer que o Brasil vai ser campeão da Copa América com uma boa vitória contra a Costa Rica. Já vamos criar essa expectativa aqui, tá? Que é o seguinte, o Brasil deve ganhar e deve ganhar bem. E aí vai ficar todo mundo, né? Nossa, meu Deus, o Brasil. Vamos botar o pé no chão, porque a Costa Rica é um adversário muito acessível. Se o Brasil conseguir se classificar contra a Costa Rica, aí, meus amigos, aí vai ser muito difícil passar da Colômbia, por exemplo. Deve se classificar, mas vai ser muito difícil aqui para o Brasil convencer alguém, tá? Então, muito provavelmente deve vencer. Aqui, eu vou abrir uma exceção e colocar como provável vitória do favorito. Eu imagino que o Brasil não vai se complicar. Nos jogos complementares dessa segunda, na verdade, a gente já tem praticamente um jogo, né? Eu coloquei também a opção aqui da Copa do Chile, da Universidade de Chile, que é um time um pouco mais conhecido, mas eu acho que esse jogo da Série B à noite, entre Sport e Novo Horizontino, também pode ser interessante. O grande problema é que ele é no mesmo horário de Colômbia e Paraguai, e sinceramente, se eu for para trabalhar aqui nesse horário, talvez eu prefira por conta da liquidez Colômbia e Paraguai. O Sport, nesse momento, está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro Série B. Dentro de casa tem apenas uma derrota, mas não é um dos melhores mandantes, né? Mas deveria ser. Tem 4 vitórias em 5 jogos. Já o Novo Horizontino fora de casa, 2 vitórias e 3 derrotas. Utilizando aqui o PDF de apoio, a gente consegue perceber que o Sport em casa é forte, sim, né? O Novo Horizontino teve um pouco mais de jogos, mas o Sport tem muita iniciativa, foi o primeiro a marcar em 100% dos jogos em casa, não falhou em marcar em nenhum jogo, e em 60% dos jogos ele deixa de sofrer gols, né? O primeiro tempo do Sport é bem melhor, o segundo tempo também. O Sport tem marcado bastante de cabeça. É um time que a gente pode ficar de olho. Quem sabe essa cotação até me parece justa, né? O Novo Horizontino é um time muito chato. Eu acompanho o Novo Horizontino no Campeonato Paulista. Tenho acompanhado também na Série B de vez em quando. Mas o Sport realmente em casa é um time muito forte, tá? Acho que dá pra aproveitar, se você não for trabalhar a Copa América, esse jogo da Série B. É isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia de vocês. Vou deixar no primeiro comentário fixado o bônus do Sportbooks e na descrição o bônus da Exchange. Muito obrigado pela sua companhia, espero que eu tenha conseguido te ajudar. Não esquece de se inscrever nesse canal, deixar o like no vídeo que ajuda bastante. Não existe cesta de 10 pontos, vai devagarzinho. A gente se vê amanhã. Um grande abraço.